Capítulo 51. Não um, mas dois. Senti um nível de dor tão intenso que teria desmaiado se não tivesse a resistência à dor ativada. Enquanto eu mirava na enorme massa de terra em movimento de uma fera abaixo, outra coisa que se movia no escuro quase tirou minha vida. Se não fosse pelas muitas habilidades de defesa como pele de diamante, corpo duro, halo dourado, e muitas outras que cobriam meu corpo o tempo todo, poderia não ser apenas um braço que estava faltando. Ultra regeneração e luz do guardião continuaram a cair no meu corpo e regenerar meu braço em um ritmo rápido. A formação de ossos e músculos era insuportável, e eu só conseguia me concentrar em voar e usar transferência instantânea contra a fera que começou a se mover em minha direção novamente. Os caçadores com feras voadoras do nosso lado encontraram seus oponentes nos céus, e lá não havia mais ninguém para ajudar, pois todos estavam ocupados. Fiquei de olho nesse mosquito grotesco que se movia em alta velocidade, esquivando-me do ferrão que vinha em minha direção por um fio de cabelo a cada vez enquanto esperava para desviar meu foco do braço regenerador e retaliar com minhas próprias habilidades. Bum! Estrondo! Eu estava sob enorme pressão enquanto raios verdes de luz continuavam a sair das largas mandíbulas da tartaruga e dizimavam a área ao meu redor. Ele concentra os seus ataques em mim e continuou a jogá-los fora enquanto o ferrão do mosquito continuava tentando me perfurar mais uma vez. Em permanência frígida, não estava acertando o alvo na minha frente porque se movia muito rápido. No momento em que a habilidade fosse lançada, ela estaria em outra posição. Meu braço finalmente terminou de se regenerar quando senti os movimentos dos meus dedos novamente, e meu foco total foi colocado no inimigo em movimento rápido enquanto evitava as explosões verdes venenosas que vinham de baixo. Múltiplas lanças negras me cercaram enquanto eu lançava lança do destino várias vezes e tornados em miniatura apareceram ao meu redor para reduzir os movimentos desta fera. Os ventos fortes afetaram seu voo enquanto ele tentava incansavelmente se aproximar de mim, e o jogo do rato-gato enquanto desviava dos lasers venenosos recomeçou nos céus. Mão Relâmpago estava colocando todo o seu foco nos inimigos ao seu redor enquanto enfrentava dois Rank B titãs. Ele estava balançando um grande martelo de guerra que dançava com relâmpagos, cada golpe fazendo com que gavinhas de eletricidade azul se chocassem contra os inimigos próximos e os empurrassem para trás. Ele balançou seu martelo na cabeça de um dos dois Titans enquanto seu rosto olhava para o céu, onde uma batalha mortal estava acontecendo. As forças da horda de feras no terreno estavam em guerra total com os caçadores, com almirantes e aqueles em altas posições gritando comandos para os caçadores a cada segundo. Grandes grupos de caçadores segurando escudos de torre impediam o ataque de feras enquanto habilidades poderosas eram lançadas contra eles. Bolas de fogo, lâminas de vento afiadas e pedras flamejantes voaram em direção às fileiras de monstros que tentavam romper as defesas. Os caçadores de nível A estavam encarregados de conter quaisquer TITANs que aparecessem para que a linha de defesa não fosse rompida. O trabalho deles era crucial, pois mesmo uma posição perdida causaria toneladas de vítimas. Ele balançou seu martelo de guerra para o titã restante perto dele quando sua cabeça explodiu no choque do raio e ele se moveu em direção a um chefe ainda maior que estava se dirigindo para a linha de defesa. Uma enorme águia negra chegou primeiro a esta grande fera, sua afiada garras destruindo as defesas da fera enquanto ela usava suas penas como espadas afiadas para feri-la. Um rugido saiu da boca de Lightning Hand quando Herald of Lightning foi lançado, seu martelo emanando poder selvagem enquanto bolas de relâmpago voavam para frente com seu golpe, batendo no peito do titã e jogando-o para trás. A águia negra mergulhou com suas asas largas e desferiu o golpe mortal, decapitando a cabeça da fera ferida. Mão Relâmpago respirou com dificuldade enquanto acenava para a figura da mulher de cabelos dourados nesta águia enquanto ambos se moviam para outros locais no campo de batalha, seus olhos ocasionalmente olhando para a visão aterrorizante de tornados, raios de luz verde e lanças escuras que estavam sendo lançadas nos céus.
Suas lutas eram perigosas, mas nada tão brutal quanto o que o homem no centro dos ataques de duas feras superiores ao Renkia estava enfrentando. Steel Mikhail estava prestes a entrar em um monólito laranja brilhante que representava uma masmorra de Renkia em uma cidade vizinha perto da capital do Império. Sua equipe estava esperando por ele quando ele se virou e olhou para o sul. Havia apenas um céu azul claro, mas ele sentiu que algo de grande significado havia começado ali. Seu coração começou a bater forte quando ele pensou na fera ultrapassando o Renkia que os caçadores poderiam estar enfrentando agora. Ele próprio queria estar no centro, mas sua força era mais adequada para evitar a invasão de masmorras em todo o Império. Esta masmorra já era a terceira para a qual eles foram chamados hoje. Se eles não estivessem aqui, então não teriam que esperar que as feras viessem de fora para ceifar a vida de seu povo. Ele reafirmou sua crença enquanto desejava o melhor para a luta que ocorresse no sul enquanto ele e sua equipe colocavam as mãos no monólito brilhante e desapareciam. O jogo de perseguição continuou no ar enquanto o mosquito grotesco continuava a se esquivar das lanças velozes e das rajadas explosivas de elementos frios enquanto manobrava em torno dos ventos giratórios rápidos do tornado miniatura. Eu tive que fugir e desviar dos ataques do inimigo no ar, evitando também as explosões venenosas do titã de uma fera no chão. Minha energia ainda era ilimitada, meus feitiços continuavam a ser lançados enquanto a velocidade do grotesco mosquito diminuía. Cerquilha, o 0026 Cerquilha. Ele soltou um uivo áspero quando sua frustração atingiu o pico e seu corpo começou a brilhar em uma luz verde. Minhas habilidades continuaram a chover sobre a fera para evitar o que quer que ela estivesse tentando fazer. A luz verde ao redor de seu corpo tornou-se mais densa à medida que se tornou mais rápido e veio até mim com muito mais vigor. Pensei em como poderia fazer com que um ataque acertasse essa fera enquanto a observava acelerar em minha direção. A única vez que ela parou de se mover, mesmo que por um instante, foi quando atacou meu corpo pela primeira vez. Meu coração disparou quando uma ideia maluca se espalhou e eu a implementei de forma imprudente quando vi o ferrão vindo em minha direção novamente. O tempo pareceu desacelerar quando eu mudei meu corpo para o lado, mas não me esquivei completamente, o ferrão perfurando o lado direito do meu estômago enquanto minhas mãos se estendiam para agarrar a fera que tinha seu apêndice em forma de agulha alojado em meu corpo, brevemente. 3 lanças escuras e pulsantes penetraram no corpo do inseto à minha frente enquanto uma explosão destrutiva de elementos de gelo floresceu entre nós e nos separou. Boom! Eu estava preparado para o choque, luz do guardião, e ultra-regeneração, já sendo lançados várias vezes enquanto olhava para o inseto ferido que vazava um gato verde por todo o corpo. Ele estava balançando no ar quando começou a se puxar para baixo em direção à enorme tartaruga com espinhos abaixo, que parecia ter ficado furiosa quando mais de 3 rajadas de raios verdes venenosos foram atirados em minha direção. Fim do capítulo. Capítulo 52 O Mestre da Espada. No entanto, ele viu os rostos de caçadores aterrorizados que colocavam suas vidas em risco e hesitou. Estes foram os caçadores cujos países caíram sob a tirania do dragão negro e foram forçados a lutar na linha de frente da guerra que continuou a ser travada. Ele desprezava a vontade fraca desses caçadores e queria voltar aos tempos mais simples quando ele mataria monstros sem pestanejar. Mas desta vez eram seres humanos que estavam à sua frente, fazendo sua lâmina hesitar. Ele não gostou dessa sensação. Ele entendia seus motivos, mas isso ainda não o impediria de desprezá-los. Ele ficou frustrado ao pensar no que deveria fazer enquanto observava a luta confusa e os répteis em pé no fundo do campo de batalha. Eles pareciam uma mistura de humanos e lagartos, tendo a figura humanoide com pele escamosa e uma cauda grossa saindo por trás. Eles seguravam lâminas irregulares em suas mãos enquanto derrubavam desertores e qualquer caçador que estivesse contra eles. O sorriso animado retornou ao rosto de Kazuhiko enquanto ele olhava para esses monstros que pareciam fortes, especialmente o maior híbrido dragão-homem que os comandava nas costas. Sua katana estava pulsando, pronta para funcionar, e ele fez sua escolha.
Ele derrubaria qualquer coisa que estivesse contra ele, mas seria mais brando com os inimigos da mesma espécie que ele. Ele tentaria o seu melhor para não fazer ataques críticos que tirariam suas vidas e, no máximo, os incapacitariam. Mas quanto àquelas feras, sua boca se curvou deliciosamente enquanto sua lâmina vibrava e ele desaparecia. Um caçador próximo foi nocauteado e caiu com um baque, e a cabeça de um homem lagarto voou quando dança da lâmina foi ativada. Essa era uma habilidade de nível a que ele havia descoberto meses atrás e era uma que ele mais adorava usar. Sua figura se movia pelo campo de batalha enquanto dançava entre um homem e uma espada. Ele sentiu a adrenalina enquanto seu corpo se movia de maneira elegante enquanto serrilhava o pescoço de seus inimigos. Por onde quer que ele passasse, o sangue fluía. Os Lizardmen só viram um flash antes de suas cabeças deixarem seus corpos e os caçadores sentiram um impacto profundo que os nocauteou. No campo de batalha caótico, uma cena surpreendente se desenrolou onde um campo inteiro de mais de 10 metros ficou em silêncio, o sangue jorrou no ar enquanto apenas um único homem estava no meio, regozijando-se quando a dança da lâmina terminou. Olhos de um dos comandantes das feras, um enorme lagarto que parecia mais próximo de um dragão de Komodo enquanto se movia. Uma longa língua bifurcada deslizou para fora de sua boca enquanto sentia tudo ao seu redor, seus olhos brilhantes voltados para o único humano sorrindo alegremente onde seus irmãos jaziam mortos. Alguém se atreveu a enfrentá-los. Suas pernas grossas bateram no chão enquanto as mandíbulas que poderiam rasgar os céus se aproximavam de Kazuhiko. Kazuhiko olhou para esta grande figura avançando sobre ele enquanto seu sangue bombeava. Sim, sim, sim. O Wave foi lançado quando sua katana foi envolvida por uma luz escura e ele colidiu com a grande fera. Swish! Um som desconfortável reverberou por todo o campo de batalha quando Kazuhiko apareceu atrás da fera considerável e sua figura começou a se reduzir ao normal. A fera não estava fazendo nada, um som quando seu corpo foi separado ao meio, tudo o que deixou para trás foi um cadáver, aglomerados de núcleos brilhantes e um livro de habilidades. O caçador em êxtase guardou o saque quando se viu no centro das atenções no enorme campo de batalha onde as forças da Federação Unida estavam indo contra o exército do Dragão Negro e seus caçadores subjugados. Com o reforço das forças do Império Abençoado, eles repeliram os caçadores adversários e fizeram com que as feras, seus verdadeiros inimigos, se juntassem à luta. O consenso entre os caçadores no campo de batalha era mirar nas feras e não uns nos outros, pois todos lutavam pela mesma coisa. Um lado não queria a morte de seus compatriotas que estavam sob o domínio do Dragão Negro, os outros queriam salvar seu povo do terror da mesma fera. No entanto, não havia boas opções. Se o Dragão Negro foi morto, eles tiveram que lutar. Mas quem pode derrubar uma fera tão terrível? Kazuhiko não se deixou abalar pela atenção e, na verdade, queria mais atenção dos escalões superiores dessas feras. Ele olhou para os lagartos enfurecidos que corriam em sua direção enquanto pensava, quantos de seus parentes eu tenho que matar antes de você sair? Ele queria enfrentar a fera contra a qual os caçadores se encontravam desesperados. Ele queria brigar com aquele lagarto alado que continuava exibindo sua autoridade. Ele pode encontrar a morte, mas e daí? Um homem tem que viver uma vida emocionante. O imprudente Kazuhiko continuou seu ataque às feras, desejando apenas que o evento principal acontecesse mais cedo. A guerra continuou em múltiplas frentes. No caótico campo de batalha com a horda de feras liderada não apenas por um, mas por dois monstros ultrapassando o rank A, uma luta mortal continuou. Uma fera em retirada e gravemente ferida estava correndo dos céus e indo para uma altitude mais baixa enquanto tentava escapar do ataque de lanças escuras e relâmpagos. Suas asas sofreram ferimentos que afetaram sua velocidade, fazendo com que mais ataques atingissem seu corpo. O problema era que esses ataques eram intermináveis. O enorme mosquito olhou para o homem aterrorizante acima dele enquanto ficava furioso com o estado em que se encontrava. Ela era uma rainha para a qual muitos súditos curvavam a cabeça. Ela era alguém que detinha um poder tremendo e governava milhões.
Agora ela foi forçada a descer para algum mundo desconhecido e ser espancada assim. Ela não teve tempo para pensar enquanto continuava evitando os ataques prejudiciais e se concentrava em recuperar sua mobilidade. Ela desceu em direção à estúpida tartaruga Mefitique para ganhar um pouco de descanso dos ataques do inimigo, mas não sabia se chegaria a tempo. Ela odiava a situação em que se encontrava, odiava aqueles bastardos que a estavam forçando a fazer isso. Quanto a este humano, como poderia alguém tão poderoso existir em um mundo tão pequeno? Seu medo atingiu o ponto mais alto quando ela viu o inimigo continuar a escapar das explosões venenosas e avançar em sua direção com ataques infinitamente perigosos. Ela cerrou as maxilas quando seu poder inato foi ativado mais uma vez e ela correu em direção ao inimigo que se aproximava. Será a minha morte ou a sua? Fim do capítulo. Capítulo 53 Energia interminável. O ar ao meu redor tremia com a quantidade de habilidades que continuavam a descer em direção à fera em retirada. Lanças escuras enchiam o ar e arcos de relâmpagos dançavam, apenas esperando para pular na figura do mosquito grotesco no momento em que ele vacilasse. Seus ferimentos aumentaram à medida que mais e mais ataques conseguiam pousar, e ele gritou indignado antes de parar sua retirada e vindo em minha direção, seu corpo emanando uma luz perigosa. Bom, venha. Considerei muitas possibilidades enquanto continuava a lançar Lança do Destino e Arc Lightning em direção à fera. No momento em que o impacto estava prestes a ocorrer, eu ativei Transferência Instantânea e desapareci de sua vista, materializando-me logo atrás dele, onde liberei vários lançamentos de Impermanência Frígida. Boom! Estrondo! O impacto abalou os céus enquanto eu continuava a lançar mais habilidades no inseto. Nem um segundo foi dado, quando senti o impacto total da luz verde venenosa se chocar contra mim, deixando todo o meu corpo com um tom verde escuro enquanto bolhas começaram a se formar em minha pele. A tartaruga mirou no momento em que soltei golpes assassinos contra o inseto para lançar seus ataques venenosos. Minha pele em rápida decomposição começou a se tornar normal novamente quando Luz do Guardião e Ultra Regeneração foram ativadas várias vezes. Continuei a me esquivar dos pilares de veneno restantes enquanto olhava para o corpo do inseto. Restava apenas um exoesqueleto fino, mas ainda estava pendurado. Soltei um uivo furioso diante dessa imensa vitalidade da fera e fiz chover mais lanças escuras sobre ela. As lanças atingiram a figura emaciada e perfuraram em todas as posições possíveis, transformando o inseto em um porco-espinho. Eu terminei tudo com uma impermanência frígida, que destruiu qualquer músculo ou osso que ainda mantinha seu corpo unido, fazendo com que uma explosão de núcleo e um livro de habilidades dourado brilhante aparecessem nos céus. Os núcleos desapareceram rapidamente em um dos meus anéis de armazenamento enquanto eu pegava o livro de habilidades e o levava até o peito. Os ataques vindos de baixo aumentaram em frequência e chamaram toda a minha atenção para não ser atingido novamente. O livro de habilidades cujo nome eu não consegui ler se transformou em partículas de luz que voaram dentro do meu corpo, algo novo aparecendo entre as habilidades do painel. Roar! A enorme fera abaixo ficou totalmente enfurecida após ver a morte de seu compatriota e soltou um rugido estrondoso que interrompeu os movimentos de muitas feras no campo de batalha. As feras, quer estivessem no solo ou nos céus, todas voltaram seus olhos para minha localização com forte sede de sangue aparente. As feras voadoras abandonaram todos os caçadores contra os quais estavam lutando e voaram em minha direção nos céus. Alguns caçadores tiveram uma breve pausa e olharam para minha figura com preocupação, mas não conseguiam nem chegar perto de mim, a menos que quisessem ser mortos pelos intermináveis pilares de luz verde que ainda voavam em minha direção. Eu pude ver uma águia negra ferida vindo em minha direção e balancei a cabeça severamente. Eu tinha inúmeros feitiços que poderia continuar lançando e não estava nem perto de terminar. A adição de algumas centenas de feras ao meu redor apenas atrasaria a morte deste titã restante. Olhei para a enorme tartaruga verde à distância enquanto evitava os ataques que ela enviava em minha direção e usei Transferência Instantânea para uma posição logo acima dela.
A transferência me deu alguns segundos onde verifiquei meu painel para ver o que a nova habilidade envolvia. Noah Osmonte, ocupação, caçador. Vitalidade, 300 mais 30. Foco, força, 300 mais 40. Habilidade, S, F, I, D, Esfera de Proteção do C Arcanist 100, CCAMUFLAGEM 100, C Aura de Aceleração 100, C Runa Explosiva 100, C Vida Essência 100, C Penetração Aumentada 100, C Regeneração 100, C Whirlwind 95, C Smite 100, C Gracefulness 100, C Precisão 100, C Adamante 100, C Sharpen 100, C Warcry 100, C Retaliação 100, C King's Raid 100, C Táticas Militares 100, C Imprevisível 100, C Dano Elemental 100, Força do Gigante B 100, B Stealth 100, B Tornado Miniatura 100, B Golden Halo 100, B Doombolt 100, B Lightfoot 88, B Windrider 88, B Rigorous 88, B Shadow Veil 87, B Wild Heart 87, B Emboldened Ferocity 68, B Eagle Eye 56, B Maior Penetração de Frio 55, B Cold Fire 55, B Maior Penetração de Chama 34, B Burning Soul 34, B Elementalista 34, B Hardbad 34, B Pele de Diamante 34, B Espelho Elemental 34, A Flight 71, A Impermanência Frígida 88, A Transferência Instantânea 55, A Purga Infernal 64, A Ultra Regeneração 29, A Lança do Destino 37, A Arc Lightning 23, A Expansão 3, A Resistência à Dor 11, S Erupção Vulcânica 1. Equipamento, 6xC Anel de Armazenamento, 3 vezes Anel B de Armazenamento, Cajado B Adepto, B Botas com Revestimento Duplo, Boné de Golpe B, A Asas de Fada, A Armamento do Comandante, A Botas do Imperador, A Ring of Storage. Erupção Vulcânica, Rank S. Eu olhei para os detalhes da habilidade aterrorizante enquanto meu coração palpitava ao pensar nisso. Minha figura evitou as explosões venenosas que encontraram minha posição mais uma vez enquanto olhava para a fera abaixo de mim. Sua grande figura logo desapareceu da minha vista quando multidões de feras voadoras se aproximaram de mim. Olhei para o céu escuro das feras enquanto um sorriso diabólico não pôde deixar de aparecer em meu rosto. Vocês todos estão fodidos. Uma cena preocupante se desenrolava nos olhos de Elizabeth. Um único homem se movia pelos céus, esquivando-se de explosões perigosas de luz verde, enquanto milhares de feras se aglomeravam em sua direção. Asas brancas de luz foram estendidas de suas costas enquanto ele permanecia no ar, a imagem imprimindo-se nas mentes de todas as pessoas aqui nos próximos anos. Um pintor excêntrico poderia passar a vida inteira fazendo uma obra de arte que não seria capaz de descrever o que estava vendo. A imagem das feras convergentes no ar e das tartarugas nocivas atacando do solo estava parando enquanto o homem levantou as mãos e ventos de energia errática começaram a vazar. O mundo inteiro parecia estar tremendo quando uma voz rouca soou no campo de batalha. Erupção vulcânica. Parecia que os céus haviam se quebrado e um som estrondoso explodiu quando o contorno transparente de uma grande montanha apareceu nos céus. O pico da montanha que deveria estar apontando para cima estava voltado para baixo, em direção às feras abaixo, uma fumaça espessa saindo dele quando começou a roncar e agitar o ar ao seu redor. Uma risada infantil ecoou de Noah enquanto o estrondo aumentava, e uma maravilhosa erupção ocorreu. Boom! Como se o fim do mundo estivesse aqui, a montanha translúcida no céu cuspiu rajadas de magma e chamas apocalípticas. A ruptura libera massas derretidas de terra que se espalham para cobrir todas as feras que cercam Noé. Se o magma não os derretesse, gases quentes e chamas ferozes saltariam para tirar suas vidas. Elizabeth estava no topo de sua águia com a boca aberta enquanto observava a cena. Todas as feras aladas que estavam perto de Noah quando ele lançou a habilidade abaixo dele foram dizimadas. O magma transbordante desceu em espiral do céu e lavou as feras no chão abaixo, lamentos e gritos ecoando como se uma cena do inferno estivesse se desenrolando. O enorme casco da tartaruga brilhava com uma densa luz verde enquanto as rochas derretidas e os gases extremamente escaldantes e as chamas o alcançaram.
Sua grande cabeça e membros rapidamente se retraíram em seu corpo enquanto o ataque descia. Bum! A luz verde ofuscante permeou os arredores enquanto a fera resistia à habilidade com suas defesas extremas, mas grandes danos podiam ser vistos em sua casca dura e borbulhante enquanto a cena se acalmava. Ele rugiu indignado no ar enquanto seus membros e cabeça se agitavam, tendo adquirido uma cor rosa depois de ser subjugado à terra termogênica e às chamas. A área ao redor dele foi completamente devastada, sem nenhuma outra fera, exceto ela deixada em pé. Os caçadores que lutavam por suas vidas olhavam para esta cena estupefatos. As feras contra as quais eles lutavam tremiam de medo ao verem multidões de outros como eles serem exterminados em um piscar de olhos. Nenhuma palavra poderia ser dita enquanto o silêncio reinava supremo no campo de batalha. Fim do capítulo. Capítulo 54 Estupefato. Em meio a todo o caos e guerra que ocorrem em todo o mundo, havia um pequeno pedaço de terra em uma densa floresta não muito longe do Império e da Federação Unida. Neste pedaço de terra existia uma pequena aldeia com menos de 100 pessoas. A aldeia parecia cheia de vida, pois os terrenos brilhavam com um verde vibrante e alguns animais podiam ser vistos sendo conduzidos para uma fazenda. Uma nascente clara corria pela aldeia, fornecendo água limpa para as crianças que brincavam alegremente. Um jogo de pega-pega estava acontecendo e as risadas na área pararam quando uma das crianças caiu e arranhou o joelho. O menino tinha pequenas lágrimas se formando em seus olhos enquanto ele mordia os lábios e tentava manter a boca fechada. Uma risada doce ecoou quando uma jovem se aproximou do menino e se abaixou em direção ao menino, suas mãos liberando uma luz branca enquanto se aproximavam do menino, joelho arranhado. Em poucos segundos, o arranhão desapareceu e o menino levantou-se cheio de energia mais uma vez, esquecendo completamente o que aconteceu enquanto corria novamente. Obrigado, irmã Sofia. O menino deixou seu agradecimento enquanto voltava para seus grupos de amigos, deixando a jovem pegar seu balde d'água e seguir em direção ao riacho límpido. A mulher estava no final da adolescência, mostrando uma cabeça cheia de cabelos brancos que desciam pelas costas. Ela tinha a pele branca e macia, com olhos azuis cristalinos que pareciam sorrir para quem olhava para eles. Ela havia chegado ao riacho e estava colocando água quando houve uma mudança no ar. Seus olhos azuis passaram por uma transformação e se tornaram brancos quando uma voz suave diferente da dela escapou de seus lábios. Colchete que abre... Um momento crucial está se aproximando, os preparativos estão quase completos. A mudança não durou muito, e os olhos da garota ficaram azuis novamente enquanto ela continuava com sua tarefa. Um olhar perplexo apareceu em seu rosto antes de rapidamente mudar para compreensão quando ela colocou o balde acima de sua cabeça, sujando seus cabelos brancos e claros enquanto se movia em direção a um dos lotes de fazendas. A pequena vila isolada tinha uma tela azul transparente cobrindo toda a área ao seu redor. Era do conhecimento geral que nada poderia entrar na aldeia e que os próprios aldeões não podiam aventurar-se a sair. Parecia um pequeno paraíso autossustentável que não seria contaminado pelos horrores do mundo. Um homem acima, uma tartaruga colossal abaixo. A tartaruga rugia de fúria para o céu enquanto olhava para o pequeno humano que tinha uma expressão calma no rosto. A destruição desta escala só foi possível quando se utilizou toda a sua energia e potencial. Essa luta acabou. O humano não teria chance depois disso. Observou a quantidade extravagante de energia e ataques que o humano lançou. Mesmo que ele fosse do mesmo nível que ele deveria estar ficando sem energia. Especialmente depois daquele ataque horrendo que quase rasgou sua casca dura. A tartaruga Mephitic não deixou o humano se recuperar, pois decidiu usar toda a sua essência para liberar o ataque mais mortal e destruir a figura acima dela. Ele já havia usado mais da metade de sua essência tentando atirar no inimigo todo esse tempo, mas a maioria de seus ataques erraram, ou mesmo se acertaram, não foram muito eficazes, pois o humano rapidamente se curou. Este humano era a única ameaça neste campo de batalha.
O resto das formigas que lutavam na frente dele não eram nada aos seus olhos, e apenas seu corpo seria suficiente para esmagá-las. Depois que ele terminasse com eles, ele se encontraria com aquele cara temível de quem ele já podia sentir a aura e terminaria sua tarefa aqui. Talvez depois que tudo isso acabasse, eles teriam alguma liberdade. Ele saiu de seu devaneio e se concentrou em terminar a tarefa em questão. Seus membros afundaram na terra enquanto absorvia qualquer energia ao seu redor, sua cabeça voltada para cima e abrindo as mandíbulas de maneira tão anormal que parecia que sua cabeça estava dividida ao meio. No centro de suas mandíbulas abertas, uma bola de luz verde escura começou a se condensar e cresceu a cada segundo. Seu poder era enervante enquanto a tartaruga Mefitique tentava equilibrar as energias destrutivas enquanto acumulava ainda mais. Ele olhou para esse humano temível que travou uma luta tão árdua e derrubou a rainha inseto. Lembraria daquela cara calma. Craque, craque, craque. Seus olhos perderam todas as cores enquanto sons como se o céu estivesse explodindo novamente. No ar, 3 montanhas estrondosas semelhantes a diantes apareceram. A temperatura subiu a graus extremos com o aparecimento dessas montanhas transparentes, enquanto as pessoas que pensavam que não poderiam ficar mais chocadas ficaram surpresas com a visão incrédula no céu. A tartaruga Mefitique tremeu ao ver as 3 montanhas estrondosas cobrindo sua visão. Como isso foi possível? Como isso foi possível? Ninguém deveria ter esse nível de energia. A menos que... Ele olhou para a figura no céu com medo. A explosão que estava preparando em suas mandíbulas abertas se dissipou quando uma voz rouca deixou suas mandíbulas. Espere. Boom! Os céus choraram e a terra estremeceu. Rochas derretidas e ventos gajosos devastaram o campo enquanto qualquer ser vivo remotamente próximo se transformava em cinzas. Os caçadores que estavam muito longe do centro da horda de feras foram empurrados para trás pelos ventos quentes enquanto as feras que eles enfrentavam corriam desordenadamente. A destruição continuou pelos próximos segundos enquanto as cinzas vulcânicas cobriam a visão de tudo ao seu redor. Noah olhou para a devastação abaixo dele e viu as pilhas brilhantes de núcleos e livro de habilidades, dourado no campo de terra derretida ao lado do corpo mutilado da tartaruga. Os núcleos e o livro de habilidades flutuaram ilesos sobre a lava. Ele riu da visão da destruição que causou e usou transferência instantânea para descer e pegar o saque. Ele estava pensando em quão longe ele havia crescido depois de derrubar essas feras. Ele podia sentir sua mentalidade mudando desde que testemunhou a destruição que causaram em grande escala, e a confiança que sentiu agora depois de derrubar 2 das feras mais poderosas que encontrou. Ele lembrou a si mesmo que a confiança era boa, mas era preciso ter cuidado para não passar dos limites. Ele se aproximou do saque no chão quando uma dor penetrante de repente atingiu sua cabeça, semelhante a algum tempo antes. Não foi tão ruim desta vez, pois ele se estabilizou e colocou os núcleos e o livro em seu anel de armazenamento enquanto subia no ar novamente. A dor de cabeça cedeu e ele abriu os olhos, apenas para ver que não era o cenário de destruição em que estava um momento antes. Ele estava em uma sala branca e vazia, onde um único prisma hexagonal azul girava lentamente no centro. Seus olhos se moveram ao seu redor quando ele percebeu que podia ver, mas não conseguia encontrar nenhuma parte de seu corpo naquele lugar. Havia 3 salas brancas menores e distintas anexas à sala principal onde ele estava, onde figuras borradas de luz podiam ser vistas. Uma das salas continha a figura de um homem corpulento brilhando fracamente com uma luz dourada, outra continha uma figura magra que só tinha um sorriso selvagem visível, e a última sala tinha uma figura pequena com longos cabelos brancos que pareciam emanar um calor extremo. Voz soou enquanto ele olhava em volta confuso. Olá! Fim do capítulo. Capítulo 55. Uma introdução sucinta. Olhei para o prisma hexagonal giratório na sala vazia e pude sentir meu coração, que não estava fisicamente neste espaço, começar a bater forte.
Ouvi a voz suave que gritava a saudação em minha cabeça enquanto desviava o olhar das 3 salas menores e respondia: o que, quem é você e onde estou? Eu estou, bem, isso não tem consequências no momento. Você está em um espaço isolado onde podemos conversar no próximo minuto. Ainda há um assunto que você precisa terminar antes de podermos iniciar a próxima fase dos planos. Absorvi as palavras que ecoavam enquanto pensava e perguntei: que assunto devo resolver primeiro? O ser que assola as terras que você chama de Federação Unida. Sua morte significaria a dissolução dos planos do inimigo, a recuperação do controle e o início de nossa retaliação. Inimigos, retaliação. Meu coração inexistente batia rapidamente enquanto pensava em tudo isso e perguntava mais uma coisa antes que a cena diante de mim desaparecesse. Por que você me puxou para este espaço? A voz ficou quieta por um segundo antes da resposta estática sair. Além de lhe dizer a próxima direção que você precisa se apressar, é para prepará-lo para a adição ao sistema de poder que ocorrerá com a morte do último fera principal. Vocês detêm mais essência atualmente, então serão os mais afetados. O próximo ponto a ter em mente é que a verdadeira luta não será travada aqui. Não se torne complacente por causa do nível de força de seus atuais inimigos. As palavras soaram claramente, e eu pude até sentir uma aparência de emoção vindo de mim, o tom estático perto do final. Eu estava prestes a falar mais uma vez, mas a cena começou a desaparecer da minha vista. A voz soou pela última vez: certifique-se de salvar a criança imprudente. Abri os olhos mais uma vez, desta vez me encontrando nos céus do campo de batalha. O chão abaixo de mim ainda estava cheio de fumaça espessa e pedras em chamas, com grande parte da horda de feras dizimada. Coloquei minha mão no peito para sentir meu corpo real enquanto me lembrava da sensação de não ter nenhum membro ou corpo no espaço vazio, momentos atrás. Eu tive que me preparar e correr para a Federação Unida para derrubar outra dessas feras, e depois disso, eu deveria ser capaz de obter mais respostas. Retaliação. Meu sangue parecia estar fervendo enquanto eu pensava na possibilidade de nos vingarmos dos inimigos que tanto nos atormentavam. Porém, para chegar lá, ainda havia outra fera para cuidar. Antes de terminar a batalha e limpar as milhares de feras que agora estavam sem líder, peguei o livro de habilidades que coloquei no meu anel e li a descrição. A habilidade era: convocar a abominação virulenta, uma monstruosidade horrível que só deixa destruição em seu wake e fica ao seu lado. A habilidade era uma das poucas habilidades de invocação que encontrei, e fiquei animado para ver que tipo de besta sairia de uma habilidade de rank S. Olhei para as milhares de feras em pânico abaixo de mim enquanto observava o livro de habilidade dourado ser absorvido pelo meu corpo e lancei invocar a abominação virulenta pela primeira vez. Um grande círculo rúnico de malaquita apareceu e começou a se expandir no céu, liberando um flash de luz verde ofuscante quando uma fera terrível apareceu. Tinha uma espessa camada de músculos visíveis envolvendo todo o seu grande corpo. Asas verdes escuras que pareciam semelhantes a um morcego se romperam em suas costas enquanto o pus vazava. Parecia um humanoide muito musculoso, gordo e inchado, com mais de 5 metros de tamanho. Ele ficou imponente no ar, as asas grandes e grotescas mantendo-se flutuando enquanto uivava. Roar! O grito estrondoso que parecia gritar uma chegada explodiu por todo o campo de batalha. Olhei para este trabalho enquanto soltava um comando em meus pensamentos, e a fera desapareceu da minha vista. Ela alcançou os grupos de feras no chão em um instante, suas grandes asas deixando rajadas de vento e cheiro podre. Estrondo. Ele pousou com um impacto tremendo que sangrou todas as feras próximas enquanto continuava se movendo a uma velocidade ainda mais rápida que a minha velocidade atual enquanto usava voo. Ele pulou no meio do próximo grupo de milhares de feras enquanto seu corpo se contraía, antes que uma erupção de gás verde tóxico se espalhasse por uma área de mais de 10 metros, derretendo qualquer coisa que estivesse em poças de pus, não importando a classificação. Eles eram. A convocação grotesca continuou a se mover pelo campo de batalha sem impedimentos enquanto destruía qualquer grupo de monstros que estivesse em seu caminho.
Foi tão rápido e eficiente que a taxa de limpeza que tive ao derrubar feras antes disso não poderia nem ser comparada. Não importava se as feras eram de Rank C ou A, quando seu gás nocivo se espalhava de seu corpo ou girava usando suas asas como lâminas, tudo caiu. Eu olhei para essa fera horrível enquanto ela espalhava seu terror pelo campo de batalha e eu queria outra. Fiquei chocado com o poder e a força dessas duas habilidades de Rank S que acabei de adquirir. O primeiro causou uma erupção vulcânica literal que dizimou qualquer coisa dentro de uma área de 25 metros, e essa adorável invocação venenosa continuou a destruir qualquer monstro que encontrasse como se fossem papel. Eu só conseguia invocar um, mas meu coração estava palpitante com a ideia de invocar coisas igualmente aterrorizantes e apenas observá-las fazer todo o trabalho. Saí dos meus sonhos enquanto voava em direção à linha de defesa onde os caçadores ainda estavam cuidando das feras restantes e prestavam minha ajuda. Quando eu estava perto o suficiente do chão, pude ouvir os gritos de alegria e felicidade enquanto as habilidades continuavam a voar no ar. Uma mulher em uma águia negra tinha o sorriso mais brilhante no rosto enquanto a fera em que ela estava voava para ajudar os caçadores abaixo. Um homem cujo corpo enrolado em raios estava balançando em torno de um grande martelo enquanto gargalhadas barulhentas saíam dele. Eu olhei para tudo isso enquanto chovia mais habilidades para cuidar de qualquer retardatário restante perto da linha de defesa enquanto deixava minha invocação recém-adquirida continuando seu ataque atrás de nós contra as feras que estavam fugindo. Estava dizimando-as com tanta facilidade que me perguntei como seria se lutássemos contra outra dessas feras de Rank S agora. Eu não tinha muito tempo disponível, então depois que vi a multidão de monstros diminuindo e os caçadores abaixo respirando com facilidade, fui até Elizabeth para transmitir uma mensagem. Eu não podia me dar ao luxo de me deleitar com a vitória agora, e tive que começar a correr para a Federação Unida em um instante. Eu estava me perguntando sobre esse caçador imprudente que ganhou o reconhecimento de quem quer que fosse aquele ser e se eles tinham algo parecido com o meu poder. Fim do capítulo. Capítulo 56. Pressionado pelo tempo. Não houve muitas perdas de caçadores e soldados no campo de batalha por causa do apoio contínuo de caçadores de alto escalão e do fato de eu ter tomado o foco e a atenção das duas feras mais poderosas o tempo todo. Magos de cura estavam cuidando dos feridos, e esquadrões do governo especializados em recuperação de recursos percorriam o campo coletando núcleos, livros de habilidades e itens. A invocação venenosa terminou de dizimar as fileiras de feras depois de um tempo, e a única coisa que restou na outra metade do campo de batalha foram áreas de rochas derretidas que ainda borbulhavam com o calor e cadáveres de feras corroídas. Correu em direção à Federação Unida e ficou chocada quando me perguntou: "Você não está exausto?" Eu ri dessa pergunta muito normal e optei por não responder enquanto dava meu reconhecimento à Mão Relâmpago e aos outros oficiais do centro de comando. Antes de partir, perguntei sobre o país onde a batalha contra o Dragão Negro estava ocorrendo atualmente, e os oficiais da inteligência me deram as coordenadas do país que se chamava Porto do Rei. Eu sabia a direção geral para voar para poder chegar lá o mais rápido possível, mas ter as coordenadas reais em meu telefone ajudou tremendamente. Olhei para o local pontilhado em azul e para quão longe eu estava enquanto estava ansioso para começar minha jornada imediatamente. Mesmo voando na minha velocidade máxima, eu não sabia quantas horas levaria para chegar lá. Conseguiria chegar a tempo antes que milhares continuassem a perder a vida. Eu disse a Elizabeth para transmitir minhas palavras enquanto eu voava do centro de comando e pousava no grande pescoço da invocação venenosa. Os músculos rolantes de seu pescoço pareciam pedras quando me sentei nele, ordenando para ver se ele conseguia parar de emitir os vapores nocivos que saíam de seu corpo, pois eu já podia ver minha pele ficando com um tom verde doentio. O ar foi reduzido enquanto eu lançava Luz do Guardião várias vezes para remover os efeitos negativos e curar completamente meu corpo. Eu vi que essa invocação de Rank S era muito mais rápida que minha habilidade, voo, então seria meu meio de transporte para a Federação Unida.
Suas asas estendidas de morcego vibraram enquanto desaparecíamos no ar, acelerando rapidamente em direção a um outro campo de batalha. Kazuhiko se afastou do campo de batalha enquanto respirava fundo. Ele ficou furioso e derrubou muitos bosses de rank A e B, mas a fera que ele queria lutar ainda não havia aparecido. Ele estava ficando sem mana depois de correr nas últimas horas e se forçou a sair do campo de batalha e recuperar sua energia. Ele queria viver livremente e lutar o dia todo, mas seu corpo o traiu. Ele tinha que ficar mais forte, muito mais forte até que ele pudesse lutar dia e noite sem se sentir exausto. Quando ele terminou de matar outra fera e sentiu o estado de seu corpo, ele chamou outro herói de nível A para assumir sua posição enquanto ele se movia para trás. Ele não queria enfrentar o dragão negro assim e morrer uma morte sem sentido, sem emoção de batalha. Sua katana estava em seu colo enquanto ele a acariciava e fechava os olhos. Ele recuperaria seu poder de luta primeiro, antes de partir para outro ataque que certamente invocaria a terrível fera. Uma fera enorme estava dormindo no meio de uma enorme floresta cercada por grandes árvores que pareciam pequenos galhos comparados ao seu corpo. A fera tinha uma volumosa camada de escamas escuras espalhadas por todo o corpo, com lindas asas dobradas e uma longa cauda pontiaguda movendo-se atrás dela. Um som vibrante pôde ser ouvido enquanto a fera mostrava uma expressão dolorosa em seu rosto, antes da fumaça escura cobrir seu corpo quando começou a diminuir de tamanho. Rumores ecoaram enquanto a fumaça escura proliferava na área, e logo uma nova figura estava parada na floresta. Agora tinha a aparência de um homem humano, aparentemente na casa dos 50 anos. Ele tinha a pele escura e bronzeada e uma cicatriz pulsante podia ser vista em seu peito. Este era o dragão negro que atualmente tinha suas forças em guerra contra os países da Federação Unida. Ele escolheu voluntariamente descer a este mundo inferior depois de fazer um acordo para a independência de seu ducado. Enquanto ele tivesse sucesso nesta empreitada, o seu povo estaria livre de perseguições. Ele se sentiu mal pelos nativos deste planeta, pois estava fazendo a mesma coisa que foi feita a eles não muito tempo atrás. Mas ele tinha que fazer isso. Seu povo continuava a sofrer todos os dias e ele queria algum alívio para eles. Ele arcará com o fardo pela morte desses outros seres, mas teve que cumprir sua parte no acordo e esperar que eles façam o mesmo. Alguém do seu nível descendo para este mundo inferior tinha suas desvantagens, especialmente porque aqueles idiotas optaram por não fornecer a essência necessária para descer e ele teve que usar a sua própria. Isso causou uma lesão da qual demorou algum tempo para se recuperar. Foi por isso que ele não foi capaz de se mover tão livremente após sua descida, e teve que depender de seus subordinados e outros demi-humanos para aumentar sua influência. Ele mudou para esta forma humana para controlar mais facilmente as energias em seu corpo com o advento desta lesão. Levaria apenas mais alguns dias para curar, e ele deveria estar de volta à sua força máxima de Rank S. Quando essa hora chegar, ele fortalecerá seu coração poderoso e fará com que todos se submetam ou enfrentem a morte. As emoções tinham que ser mantidas fora de cena. Ele estava fazendo isso por seu povo, por sua filha, por si mesmo. Ele teria pena do que estava para acontecer com esses nativos, mas era isso. Mais de meio-dia se passou desde que ele recebeu atualizações de que um humano poderoso estava contra eles e causou a morte de muitos de seus subordinados, mas ele não queria se mover novamente até que mais ferimentos fossem curados. Ele estava prestes a verificar o progresso de suas forças quando uma aura de alguém que ele sentiu depois de descer desapareceu. Não muito tempo depois, outra aura pareceu também desaparecer num piscar de olhos. Ele ficou perplexo ao fechar os olhos e espalhar sua energia, mas ainda não conseguia sentir as auras. O que aconteceu? Era muito mais fácil sentir aqueles do mesmo nível que você em planetas como estes, então ele estava ciente das duas auras familiares que também estavam aqui. Mas agora, ambos se foram. Sua perplexidade se transformou em tristeza, pois ele não conseguia entender o porquê, mas uma ideia impossível se enraizou em sua cabeça enquanto a fumaça negra subia e ele voltava à sua forma de dragão.
Sua cura teria que ser adiada, ele precisava ver o que estava acontecendo. Fim do capítulo. Capítulo 57. Mais rápido. O dragão negro voou pelos céus e se aproximou do grande campo de batalha onde muitos seres morriam a cada minuto. Sua chegada espalhou medo para muitos dos caçadores abaixo enquanto a sombra da grande figura passava acima de suas cabeças. Ele circulou os céus do campo de batalha e verificou o progresso da luta e viu suas forças sendo gradualmente recuadas. Ele bufou enquanto voava de volta e pousava perto de um de seus generais, pedindo atualizações. A guerra estava em um impasse até que um humano começou a atacar e destruir os líderes de seus quadrantes. Eles só podiam cercar esse humano em grupos e cansá-lo, mas muitas mortes ocorreram por causa dele. Ele não era visto no campo há algumas horas, quando apareceu algumas horas depois, iniciou outra matança e então desapareceu novamente. Foi por isso que suas forças estavam sendo recuadas atualmente. HMPH, apenas um humano pensa que pode mudar o curso das coisas agora. O dragão pensou com desdém enquanto recordava o reino restante onde os humanos ainda estavam espalhados em seu mundo. O reino era um dos poucos que ainda resistia, mas assim como todos os outros que se submeteram, eles cairiam com o tempo. A única razão pela qual ainda estavam de pé era a sua localização geográfica que permitia batalhas prolongadas. Mas os humanos neste planeta, eles estavam fracos demais. O dragão ergueu-se no ar mais uma vez enquanto gritava comandos e entrava no campo de batalha mais uma vez. A pena dos nativos inferiores foi deixada de lado quando ele viu as mortes que continuaram a ocorrer em ambos os lados. Se ele os matasse e quebrasse suas vontades na totalidade, ele reduziria muito mais mortes futuras que ocorreriam por causa de batalhas prolongadas. Ele deixaria de lado a lesão e daria tudo de si, mostrando a eles um gostinho da verdadeira força para que essa luta terminasse mais rápido para ambos os lados. Kazuhiko tinha acabado de receber a notícia de que o dragão negro havia circulado pelo campo de batalha alguns minutos atrás. Ele se levantou do local onde estava se recuperando enquanto se levantava com entusiasmo e saía correndo. A fera chegou em um momento perfeito quando ele estava quase terminando de recuperar sua mana. Isso significava que ele lutaria contra esse monstro com toda a sua força. Seu corpo excitado moveu-se para a frente do campo de batalha enquanto sua katana era retirada. Ele ouviu as desgraças e os gritos das batalhas enquanto seu sangue bombeava e ele olhava para o céu. Eles eram claros e azuis, com a luz diminuindo à medida que o anoitecer se aproximava, o céu, esperando ansiosamente que a figura da grande fera se mostrasse. Ele não esperou muito quando uma fera majestosa apareceu nos céus, suas asas largas estendidas enquanto um rugido escapava de suas mandíbulas perigosas. O terreno abaixo ficou agitado à medida que suas forças foram reforçadas e lutaram com mais força. Kazuhiko ficou animado com a visão e seu corpo começou a inchar com o dobro do tamanho normal. Ele colocou força em suas pernas e como uma corda, disparou para o céu em direção ao grande réptil voador. Onda de espada do dominador foi lançada quando sua katana começou a brilhar e lançou uma onda destrutiva em direção à asa direita do dragão. No instante em que ele se aproximou, o dragão pareceu tê-lo sentido no ar e mudou seu corpo em grande velocidade, as grandes asas que estavam paralelas ao chão de repente se moveram para cima, e, onda de espada do dominador, foi evitada. Os olhos penetrantes do dragão olharam para este humano que tinha um olhar selvagem quando caiu no chão. O corpo de Kazuhiko, que havia perdido o impulso, caiu no chão, seu rosto ainda voltado para o céu enquanto ele caía. O dragão que havia evitado seu ataque virou a cabeça para baixo e agora estava mergulhando em sua direção. Ele soltou uma risada quando sua katana começou a brilhar novamente, pronta para lançar outro ataque assim que o dragão se aproximasse. Mas, o mergulho do dragão foi interrompido prematuramente quando suas asas se abriram e ele flutuou no ar, suas mandíbulas largas se abrindo em vez disso. Respiração do dragão fez sua aparição pela primeira vez neste mundo. Vrum! O campo estremeceu enquanto chamas turbulentas se espalhavam das largas mandíbulas do dragão como um leque e atingiam o chão.
qualquer fera ou caçador que estivesse remotamente perto da respiração desintegrada. A figura de Kazuhiko não podia ser vista no chão. O dragão usou seus sentidos aguçados e sentiu outra onda de espada vindo do céu. O caçador que atacava tinha uma expressão diabólica enquanto forçava cada grama de força de seu corpo. No momento em que sentiu o calor emanando das mandíbulas do dragão, ele saltou no ar ainda mais rápido do que da primeira vez, quase sem respirar, quando ele subiu no ar e desencadeou seus ataques quando estava caindo. Onda de espada do dominador finalmente pousou nas costas das escamas duras do dragão. Ding! Como metal batendo em metal, um som desagradável saiu, pois apenas um arranhão branco podia ser visto nas costas do dragão. Kazuhiko ficou chocado com esse nível de defesa quando seu rosto ficou sério e ele pousou nas costas do dragão. Um rugido furioso saiu da fera quando sentiu o insignificante humano pisando em seu corpo, e começou a rolar no ar enquanto seus asas largas forneciam uma força rotacional. Kazuhiko segurou as escamas duras enquanto o dragão rolava no ar, balançando sua katana e tentando danificar o corpo da fera o máximo possível. Blade Dance foi lançada quando ele soltou a balança que segurava e se moveu lindamente na direção em que o dragão estava girando. Sua adrenalina disparou enquanto ele ria no ar, pois estava fazendo algo que o deixava verdadeiramente emocionado. Ele estava dançando no ar com um dragão. Os arranhões brancos começaram a se tornar marcas a cada golpe de sua espada, e ele sentiu como se logo veria o sangue escorrer do corpo do dragão se continuasse. Vendo o humano ainda segurando e até manchando seu corpo poderoso, o dragão parou rolando no ar enquanto a fumaça preta o cobria completamente. Um segundo depois, o grande corpo desapareceu completamente quando uma figura humana ficou no ar. Impetuoso! Um grito alto saiu do dragão em forma humana enquanto ele lançava manipulação de energia esotérica, formando um mata-moscas transparente no ar que se chocou contra o corpo do chocado Kazuhiko. Slap! Como uma bala em alta velocidade, a figura do caçador caiu no chão em menos de um segundo. O impacto foi horrível, tirando as esperanças de muitos caçadores que estavam assistindo a espada negra lutar contra o dragão. A fera em forma humana permaneceu majestosamente no céu e usou sua habilidade novamente, desta vez formando uma lança larga e transparente com uma ponta afiada que correu até onde estava o caçador desenfreado. Kazuhiko deitado no chão, sentindo alguns ossos quebrados ao ver a enorme lança cobrindo toda a sua visão. Então, ele realmente não era forte o suficiente para enfrentar essa fera. Um sorriso diabólico voltou ao seu rosto enquanto sua boca ensanguentada soltava risadas dolorosas. Foi uma boa luta. Se ele fosse fraco e quisesse morrer, ele enfrentaria isso de frente. A risada sangrenta soou quando a imensa lança transparente desceu. Um caçador de classificação A e aqueles de classificação inferior preencheram o ambiente queimado e executaram suas habilidades, mirando-os em direção a esta lança para retardar sua descida enquanto o cheiro de desespero se espalhava pelos arredores. Houve um flash de luz verde quando a lança trovejou, caiu e afogou as risadas do homem prestes a enfrentar a morte. Fim do capítulo. Capítulo 58 Inundação e... A cena diante de mim era tão confusa que não conseguia nem começar a descrevê-la. O campo de batalha que veio à minha vista era 10 vezes mais mortal do que aquele de onde acabei de sair correndo. Passei meio dia inteiro comigo acelerando pelos céus no topo da minha primeira convocação. A convocação foi realmente ótima, já que não me cansei nas últimas 12 horas. Isso mesmo, fazia 12 horas que eu estava montando a fera pelos céus. Cada parte do meu corpo parecia cansada e com cãibras. Passei por todo o Império e entrei na fronteira entre os dois países há mais de 4 horas. Depois passei pelas novas terras da Federação Unida. Eram apenas linhas borradas pelas quais passei, então não consegui aproveitar nenhuma vista nova ou ver como as pessoas aqui viviam. Só peguei meu telefone a cada hora para verificar o quanto mais perto eu estava das coordenadas. Ganhei outro nível de confiança depois de aprender essas duas novas habilidades de Rank S, especialmente essa invocação que eu ainda não conhecia totalmente os limites de sua força.
Com sua rápida velocidade de voo, chegamos ao campo de batalha onde as forças da Federação Unida estavam lutando contra milhares de feras. A primeira cena que vi foi uma enorme lança transparente descendo em direção a uma figura no chão que estava realmente rindo do ataque. Seu corpo parecia gravemente ferido e ele não conseguia se mover, mas eu ainda me sentia surpreso com a atitude do homem conforme a morte se aproximava dele. Lembrei-me das palavras do ser misterioso que me puxou para aquele espaço enquanto sentia a força da figura humanoide que estava de pé no ar. Foi a coisa mais poderosa que pude sentir neste campo, então me fez pensar se era o alvo que eu estava procurando. Eu deixaria tudo isso de lado e agiria primeiro, enquanto me movia para salvar o homem de quem estava realmente rindo, a cara da morte. Ele parecia se encaixar na descrição de imprudente que o misterioso ser mencionado. Me separou do corpo da minha invocação enquanto ordenei que ele bloqueasse a lança com toda a sua força enquanto lançava, luz do guardião, em direção à figura ferida no chão. Bum! Um forte impacto ressoou quando aparecíamos completamente no campo de batalha, chamando a atenção da maioria das forças mais fortes quando a abominação de 5 metros apareceu. Seus músculos verdes de aço brilhavam na luz enquanto dispersava completamente a lança pesada que descia. O caçador no chão soltou suas risadas com mais facilidade quando parou de sangrar pelo advento da luz do guardião, e olhou para minha invocação e eu com grande interesse. Olhei de volta para sua figura que estava de pé e perguntei só para ter certeza, aquela coisa aí em cima é o dragão negro? Houve uma pausa enquanto ele parecia chocado com meu tom indiferente, antes de responder e dizer, sim. Eu balancei a cabeça enquanto colocava toda a minha atenção na figura humanoide nos céus que estava liberando um poder feroz sem sequer se mover. Minha invocação voltou para o meu lado no caso de eu encontrar outra fera que fosse rápida demais para eu perceber. Eu estava ficando confiante, mas não queria ser atingido por ataques mortais que eu pudesse evitar. A figura no céu olhou para mim enquanto falava. Mais e mais de vocês saem como baratas. Tinha uma expressão furiosa como ele disse isso, e eu me perguntei o que o homem abaixo fez para irritar tanto a fera. Sim, desculpe por isso, eu tinha como objetivo salvar alguém e parar a violência de um dragão, e parece que completei um e agora tenho que passar para o outro. O silêncio prevaleceu enquanto minhas palavras pareciam ter atingido um ponto sensível. A figura humanoide não respondeu, pois usou uma habilidade e múltiplas armas transparentes começaram a aparecer no ar. As armas variavam de lanças, espadas, martelos e até mata-moscas. Eles continuaram se formando até bloquearem o céu. Fiquei surpreso com esse tipo de habilidade quando enviei um comando para minha invocação e usei grito de guerra para os caçadores ao redor. Afaste-se desta área imediatamente, ou você pode perder sua vida. Minha voz trovejou por toda a área enquanto os caçadores se afastavam ao ver as numerosas armas de tamanho considerável que apareciam no céu. Minha abominação virulenta abriu bem suas asas enquanto desaparecia e voava em direção ao dragão. Uma explosão nociva irrompeu dele no momento em que se aproximou, deixando as armas transparentes verdes. As armas ainda no ar começaram a rachar e desaparecer a uma velocidade visível a olho nu enquanto o dragão era empurrado para trás pela explosão e olhava para minha invocação em estado de choque. Eu estava observando com expectativa enquanto esperava para ver o poder desta classificação Invocação S, e como ela se saiu contra um monstro genuíno de rank S. Rugido. Um uivo alto ressoou da figura enquanto a fumaça negra se agitava e rapidamente se transformava na forma de um enorme dragão negro. Olhei para esta figura com admiração quando a mão pontiaguda da abominação virulenta se aproximou e bateu nela, empurrando a figura para o chão. Realmente era uma fera que estava em outro nível, pois caiu brevemente antes que ventos fortes soprassem e ela correu nos céus em direção à convocação. Suas mandíbulas largas se abriram quando um jato de chamas coloriu o céu de vermelho, o ataque rápido impactando diretamente a abominação virulenta. Quando as chamas terminaram, a invocação no céu teve suas asas rasgadas, mas ainda tão viva como sempre. Sem o apoio das asas, ela começou a cair até se chocar contra o chão,
liberando um uivo em direção ao dragão no ar enquanto um gás nocivo irrompia por toda parte, em torno disso. Observando a invocação resistir ao calor extremo do ataque de uma fera Rank S, um sorriso floresceu em meu rosto. Eu observei suas asas quebradas e levantei minhas mãos em direção a ele, fazendo-o explodir em uma poça de explosão venenosa enquanto tudo ao seu redor derretia. Os caçadores já haviam desaparecido há muito tempo da área próxima, apenas o caçador estupidamente corajoso que estava rindo na cara de a morte sendo visível não muito longe. Ele segurava com força uma katana afiada em suas mãos enquanto seus olhos observavam a batalha em andamento com muita atenção. No momento em que a abominação virulenta no chão explodiu, um círculo rúnico de malaquita apareceu nos céus enquanto eu lançava, convocar a abominação virulenta, mais uma vez. Um segundo se passou quando uma nova fera apareceu do círculo rúnico, suas largas asas de morcego e grande corpo verde como novo. Isso confirmou a conjectura de que apenas um poderia ser convocado por vez, e descobri outro método útil de ataque ao me lembrar da explosão perigosa que a velha abominação liberou ao explodir quando convoquei outra. Brilho enquanto falava. Já brinquei com vocês, idiotas, por tempo suficiente. Fim do capítulo. Capítulo 59 Inundação e Olhei para o humano recém-aparecido e para a criatura alada que ele comandava. Esses nativos realmente tinham alguém com esse nível de força, me surpreendendo ainda mais. O humano que sujou minhas escamas estava prestes a morrer, mas este apareceu e o salvou no último minuto. A questão era que este novo realmente representava uma ameaça para mim. Bem, sua besta fez isso de qualquer maneira. Eu cheguei ao ponto de sentir empatia pelas criaturas deste mundo por causa da semelhança de eventos pelos quais elas estavam passando, mas essa foi a escolha errada. Se eu quisesse ter sucesso em meu objetivo neste pequeno mundo, teria que ser implacável. Tenho meu próprio pessoal com quem me preocupar. Com isso dito, eu cuidaria primeiro dessa ameaça na minha frente. Meu ferimento não deve piorar, desde que eu não dê tudo de si, então comecei lançando minha habilidade, Invocação Dracônica. Os habituais meio-dragões alados ferozes encheram o ar, seu número crescendo para 100 em um piscar de olhos. Eles seriam usados para manter a vil criatura invocada afastada enquanto eu derrubo seu mestre. Essa foi a solução mais rápida, afinal. Ordenei aos meio-dragões que atacassem, e a criatura alada foi em direção a eles em alta velocidade. Foi poderoso o suficiente para que um único golpe dele derretesse através do corpo da minha convocação, e liberou um gás venenoso que se espalhou e derreteu mais de 20 meio-dragões em um piscar de olhos. Fiquei ainda mais sério ao ver isso, e percebi eu só tive alguns segundos para fazer meu movimento contra o humano. Se ele morrer, a criatura morre com ele. Minhas asas vibraram quando convergi os elementos do vento ao meu redor e meu corpo desapareceu da minha localização, atirando em direção ao humano à distância. Passei pela posição no céu onde a criatura venenosa estava lutando contra minha convocação, e sabia que a vitória estava à vista como a criatura nunca me alcançaria antes que eu pudesse derrubar seu mestre. Foi realmente vil, já que quase derrubou quase todos os meio-dragões, mas os poucos segundos que ela me comprou foram suficientes. Meu peito roncou quando soltei outra de minhas respirações ardentes em direção à figura do humano. Vum! Senti um impacto e não deixei espaço para erros enquanto formei vários pilares de relâmpagos roxos que também se espalharam no local da figura. Quando a explosão desapareceu, uma visão surpreendente se apresentou. O que? A criatura verde foi a que pôde ser vista no ponto de impacto. Eu estava me aproximando de sua posição para poder acabar com seu mestre, mas em vez disso o encontrei. Tentei recuar porque seu veneno era muito poderoso, mas não consegui a tempo, pois a criatura explodiu. Bum! Eca! A fumaça verde cobriu meu corpo quando fui empurrado para trás. A criatura se autodestruiu e me deixou algum espaço para respirar, mas não durou muito, pois outra exatamente igual apareceu no ar mais uma vez. Porra, vamos lá! Eu estava ficando furioso com a grande quantidade de mana que o humano parecia ter enquanto meus sentidos o rastreavam até uma posição bem atrás de mim.
Ele deve ter escapado da minha respiração e convocado a criatura onde estava para que ela pudesse se autodestruir e me ferir. Se eu não me cuidasse nessa luta, eu poderia realmente sair perdendo. Eu não estava muito preocupado, pois minha forte essência de vida já havia expelido o veneno que estava preso ao meu corpo. Além disso, com a maneira imprudente como esse humano estava usando sua energia para invocar e cancelar a convocação de sua criatura, ele logo sairia correndo e se tornaria minha presa. Para lidar com a criatura recém-aparecida que vinha em minha direção, reforcei meu corpo com múltiplas barreiras de mana. Esta era a força de um dragão que muitos seres temiam. Os dragões tinham reservas de mana quase ilimitadas e um uso especializado da mana ao seu redor, tornando quase impossível para alguém do mesmo nível enfrentá-los. Seria o mesmo contra este humano. Você realmente acha que suas reservas de mana seriam iguais às minhas? As barreiras se acumularam por todo o meu corpo enquanto minhas garras sentiam o impacto contra a abominação alada. Cada um de seus ataques destruiu algumas das barreiras que me protegiam, mas eu forneci a mana e as restaurei logo depois. A criatura poderia realmente igualar minha velocidade à medida que seus ataques se tornassem mais ferozes no céu. A cada poucos segundos, ele liberava uma explosão de gás nociva que quase destruía todas as barreiras que eu tinha. O humano assistia à batalha com muita atenção no céu, o que significa que a convocação desta fera deveria ser sua habilidade mais poderosa. Mas quantas vezes mais você pode invocá-lo depois que eu destruir este? Meu corpo aumentou de tamanho quando minha cauda fortalecida se esticou e se chocou contra a criatura venenosa. As pontas afiadas perfuraram seus músculos duros, e a criatura agarrou-se a mim enquanto explodia. Bum! Dano significativo foi causado por esta explosão, mas eu me recuperaria em alguns minutos. Olhei para o humano para ver se ele tinha reservas para invocar outra daquelas criaturas, mas ele ficou parado com uma expressão calma e ergueu a mão direita em minha direção. Uma luz brilhante cobriu meu corpo enquanto eu curava os ferimentos e empurrava o veneno em um ritmo rápido enquanto me preparava para o último ataque do humano. Não importa o quão calmo ele parecesse, eu sabia que ele estava apenas fingindo coragem. Ponto. Traga seu último ataque. Deixe-me resistir e mostrar-lhe o terror de um verdadeiro dragão negro logo após. Rumblin seguiu em nosso entorno quando senti uma onda de energia de todos os cantos ao meu redor. Energia que não era de forma alguma inferior à minha respiração conflagrante condensou-se acima e abaixo de mim, e à minha esquerda e à direita. Contornos transparentes de montanhas em movimento apareceram enquanto estrondeavam e o calor aumentava a um grau alarmante comigo no centro. Ok, o que? Estrondo. Asfixia. Isso foi tudo que senti enquanto continuava a lançar múltiplas barreiras de energia que continuaram a ser destruídas no momento em que foram criadas. O magma espesso estava me atacando de ambos os lados, as altas temperaturas queimando minhas escamas no momento em que não recoloquei as barreiras rápido o suficiente. Senti uma dor extrema quando a lesão em meu peito aumentou e tornou a situação ainda pior. Ruf, ruf, ruf. Soltei a respiração suspensa enquanto a dizimação ao meu redor se dissipava. Metade do meu corpo estava carbonizado quando olhei para o humano acima de mim com medo. Eu pude evitar e soltei um grito. Que diabos é você? Essa coisa, esse ser, ele definitivamente não era humano. Agora isso é simplesmente um insulto. Sua mesma resposta indiferente saiu, fazendo as engrenagens em minha mente girarem mais rápido enquanto eu pensava em opções fora disso. Não comece a pensar muito, aqui está mais um pouco. Ele me desconsiderou como seu braço permaneceu no ar, vários estrondos ressoando enquanto vulcões transparentes se formavam ao meu redor mais uma vez e um círculo verde que trouxe à luz a fera venenosa brilhou. Olhei para a visão à minha frente com medo enquanto me perguntava, o que diabos eu tinha me meti. Fim do capítulo. Capítulo 60 Misericórdia. Caçadores e feras que observavam o campo de batalha se afastaram uns dos outros enquanto observavam a cena apocalíptica. Um dragão majestoso estava sendo encurralado e inundado com uma abundância de feitiços inacreditavelmente destrutivos.
Ao mesmo tempo, uma besta grotesca estava atacando o dragão e rasgando as escamas de seu corpo em uma bagunça sangrenta enquanto seu veneno se espalhava. O dragão foi esmagado no chão quando uma de suas asas foi rasgada. Jorros de chamas saíram de sua boca enquanto a energia ao seu redor borbulhava. A besta grotesca ignorou tudo isso enquanto continuava a chover ataques no corpo do dragão, seu corpo liberando rajadas nocivas de gás de vez em quando. O corpo forte do dragão gradualmente não aguentou e uma voz foi ouvida. Por favor. Minha voz era baixa, mas era dirigida a uma pessoa específica nos céus. Minhas reservas de energia estavam no nível mais baixo enquanto esta criatura horrenda continuava seus ataques implacáveis. O ferimento que sofri ao descer havia se inflamado e estava fazendo com que eu não conseguisse me concentrar. Repeti novamente. Por favor, pare. Estávamos nas mesmas posições. Nossas terras foram invadidas e tomadas, nosso povo foi forçado a se submeter e a ser pioneira em outros mundos. Eu só queria tornar as coisas um pouco melhores para o meu povo. O homem olhou para mim friamente. Sua convocação parou de me devastar naquele instante. Você sabe quantas pessoas você e suas forças mataram? Fiquei sombrio ao ouvir esta pergunta. Eu sei, mas nossas mãos foram forçadas. Nós realmente estávamos encurralados. Eu não aguentava nem o tratamento que a família real estava recebendo, quão pior seria para os plebeus. Não, suas ações são de sua responsabilidade. O homem balançou a cabeça como se eu estivesse perdendo seu tempo. Eu tive que me esforçar mais se quisesse sair disso vivo. Meu cérebro estava trabalhando horas extras enquanto eu tentava encontrar uma maneira de sair disso. Os seres que me enviaram aqui, eles enviarão mais quando souberem do meu fracasso. Posso trabalhar com você para lutar contra aqueles que vierem no futuro. Aspas. Certo. Qualquer pessoa sã iria querer ajuda para hordas de inimigos que estão por vir. Mesmo que eu tivesse que me apoiar nas botas de outra pessoa, poderia pelo menos sobreviver por enquanto. Esperei com a respiração irregular enquanto olhava para o humano nos céus. Apenas 2 palavras soaram. Não, obrigado. 2 palavras que soletraram meu fim. Minhas emoções se agitaram quando vi a criatura venenosa avançar em minha direção novamente. Raiva, frustração, desespero. Isso foi tudo que senti. Por quê? Porque as coisas tiveram que ser assim para nós. Escravizados ou mortos, não poderíamos mudar o nosso destino. Minhas defesas não aguentavam mais os ataques da criatura. Não consegui mais formar barreiras de mana ao meu redor. Minhas reservas estavam esgotadas. Em poucos segundos, minha asa direita foi arrancada. A dor insuportável realmente diminuiu quando eu caí ainda mais no desespero. Sinto muito a todos. Eu não fui capaz de fazer isso. Olhei para as forças de meio-dragões e criaturas dragonoides atrás de mim que gritavam loucamente e deixavam para trás quaisquer reservas para tentar me salvar, mas tudo seria em vão. Minha asa esquerda foi então arrancada. Eu só podia usar minha cauda e garras para bloquear os ataques da criatura venenosa, mas seu veneno já havia se espalhado por todo o meu corpo, diminuindo ainda mais minha força. Respirações suspensas saíram quando minha força vital se aproximava do fim. Olhei para o inexplicável humano no céu enquanto alguns pensamentos passavam antes que a escuridão chegasse. Ele seria capaz de levar seu povo a um caminho diferente. Eu nunca seria capaz de saber a resposta, pois o mundo que andava em câmera lenta recomeçou e a fera implacável continuou a me bater. Ponto. Minha visão ficou turva e meus olhos se fecharam para encontrar a escuridão eterna. Eu olhei para as feras gritando que assistiam seu chefe ser despedaçado pela abominação virulenta. Um momento após a morte do dragão, o mundo começou a tremer. Lembrei-me das palavras do ser misterioso enquanto ordenei a minha invocação que concentrasse sua fúria nas milhares de feras que corriam pelo campo de batalha. Uma sensação desconfortável, como uma ferida que estava cicatrizando, começou a se espalhar por toda parte, meu corpo enquanto o mundo começava a tremer. Fui ao chão para pegar os núcleos e o que parecia ser um livro de habilidades que caiu enquanto eu observava as mudanças ao meu redor.
A energia do mundo parecia estar borbulhando e ouvi a voz misteriosa mais uma vez, desta vez com mais clareza, sem nenhuma dor de cabeça. A parte mais difícil está feita, deixe o resto comigo. Não resistam à adição ao sistema de poder que está ocorrendo. Quando estiver completo, você terá uma infinidade de opções para sua direção de força. Eu balancei minha cabeça em direção a essa voz misteriosa enquanto ela mencionava coisas que eu não entendia completamente. Eu estava esperando ansiosamente pela vingança que a voz mencionou depois disso. Os inimigos por trás disso, se enviassem suas forças para cá, significava que eu iria para onde eles estavam para ter uma possibilidade de vingança. Então, onde eles estavam se escondendo? Emoções vingativas surgiram da minha calma quando me lembrei da dor que queria que aqueles inimigos sentissem. Eu não poupei o dragão, não importa quais palavras ele estivesse dizendo, e também não pouparia nenhuma delas. As mudanças ao nosso redor aumentaram à medida que a abominação virulenta continuou a dizimar as forças das feras ao redor do campo de batalha. A pequena sensação desconfortável que senti gradualmente se intensificou, e fiquei no ar enquanto esperava que as mudanças terminassem e as surpresas que viriam. Depois disso, Kazuhiko ficou perplexo com o nível de força que o caçador recém-aparecido exibiu enquanto lutava contra o dragão. Ele pensava que sua própria força era grande, mas estava completamente errado. Seus olhos brilharam quando ele olhou para aquela figura forte. Se sua memória não lhe falhasse, este era o caçador em rápida ascensão chamado Noah Osmonte, do Império Abençoado. O caçador espancou o terrível dragão como se ele não fosse nada, lançando habilidades que ele nunca imaginou serem possíveis. Essa era a força que ele queria, esse era o objetivo que ele tinha que alcançar. Em um espaço desconhecido, um misterioso prisma hexagonal girava rapidamente. Parecia estar trabalhando horas extras enquanto controlava as energias de tudo ao seu redor para se curvar aos seus desejos. Sentiu-se violado quando invasores estrangeiros chegaram e o acordaram do seu sono. Assistiu impotente enquanto massas do seu povo eram massacradas. Mas era jovem e aprendeu rápido. Começou tomando decisões drásticas que seres como ele normalmente nunca tomariam. Escolheu alguns campeões para enfrentar os invasores, e um desses campeões recebeu um privilégio que a maioria dos seres conhecedores do universo ficariam chocados em ouvir. Mas esse ser misterioso senti que ainda não era suficiente. Então, ele estava desafiando as expectativas e quebrando as regras mais uma vez para criar uma função que tornaria seus campeões ainda mais fortes. A essência estava sendo furiosamente absorvida e usada como uma caixa azul simples que mostrava atributos, habilidades e equipamentos em branco, recebendo uma nova adição, certo abaixo dele. A maior parte desta essência veio das próprias reservas deste ser, com o resto vindo das mortes de muitas feras que continuaram a encontrar seus terríveis fins até agora. A morte da última besta de classificação S deu essência suficiente para acelerar este processo. Esta nova adição apareceu e desapareceu, quase como se houvesse uma restrição impedindo-a de ganhar vida. Parecia que era algo que não deveria aparecer. A adição gradualmente tornou-se cada vez mais estável, à medida que podia ser claramente percebida. Palavras azuis brilhavam intensamente na parte inferior da base do painel. Eles leram, combinação de habilidades. Fim do capítulo. Espera de teu filho o que fizeste com teu pai. Tales de Mileto.